Pronto, então, a nossa aula de hoje, o assunto que nós vamos trabalhar é o assunto de embriologia, tá certo? E aí, só para destacar aqui para você, gente, a embriologia é a área da biologia que vai se preocupar com o estudo do desenvolvimento embrionário, com tudo que vai acontecer com a célula, chamada célula ovo ou zigoto, que é aquela célula resultante da fecundação, né, do processo de união do espermatozoide com o óvulo. Então, a partir daí surge o zigoto. E como é que essa única célula ela vai se desenvolver e se transformar em um indivíduo no final do processo de desenvolvimento embrionário, né? Então, na realidade, a embriologia ela vai se preocupar com todas essas transformações que vão acontecer com o zigoto, até que ele dê origem, no caso, a um embrião, né? E no final do processo, a um indivíduo já completamente formado. Então, esse processo, a gente costuma dizer que a gente pode dividir em 3 momentos, né? Então, na realidade, a gente vê o processo de formação do gameta masculino, né? Como é que o gameta masculino se forma, o espermatozoide, né? O processo de formação do gameta feminino, né? O óvulo, né? Esse gameta masculino fecunda o feminino, né? Produzindo aí a célula chamada célula ovo ou zigoto. E esse zigoto ele vai passar por transformações, né? Ele vai se dividir, vai passar por transformações até que ele dê origem a um indivíduo. Então, na realidade, esquematizando aqui o processo, né? A gente diria que a embriologia ela vai se preocupar de como é que esse zigoto, né, formado, essa célula chamada célula ovo ou zigoto, né, ela vai se desenvolver e vai dar origem a um novo indivíduo. Então é isso que a embriologia ela se preocupa, né? Com todas as modificações que vão acontecer com o zigoto até que ele dê origem a um indivíduo. Gente, olha só, esse processo a gente costuma dizer que ele é dividido, né, em gametogênese, que é a produção dos gametas, né, masculino e feminino. Depois, o encontro e a união desses gametas, que caracteriza a fecundação. E no final, gente, todo esse processo que vai acontecer aqui, né, de desenvolvimento, até dar origem ao embrião, que é o que nós chamamos de embriogênese. A embriologia ela vai se preocupar especificamente, gente, com essa última etapa aqui, né? Como é que o zigoto, célula resultante da fecundação, vai se desenvolver e dar origem a um indivíduo. Então, todo esse processo aqui é o que nós chamamos de embriogênese, né? Que ao pé da letra significa gênese, significa origem, né? Formação, e embrião, né? Ao pé da letra, portanto, embriogênese significa origem do embrião, formação do embrião. Então, todo esse processo é o que vai ser estudado, pessoal, a partir de agora. Então, a embriogênese, ela vai se preocupar com todas essas modificações que vão acontecer com o zigoto até formar um indivíduo. Então, é isso que será estudado a partir de agora, tá certo, pessoal? Então, eu queria que vocês observassem inicialmente que todo esse processo, gente, de formação do embrião, ele pode ser dividido em 3 grandes etapas. Então, a gente divide esse processo de embriogênese, né? Ele é dividido em 3 etapas. Aí, quais são essas etapas, né, da chamada embriogênese? Vê só, gente. A embriogênese, ela é dividida, né, no processo, inicialmente, pessoal, de segmentação. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre segmentação, né, o que é que representa. Mas a segmentação, gente, ela é subdividida em mórula, na fase de mórula, e na fase de blástula. Mórula e blástula, portanto, são fases
dessa etapa aqui, que nós vamos chamar de segmentação, né? A pergunta aqui, a aula é agora. Tem algum problema, gente, no horário? Tá havendo alguma dúvida? Porque a aula sempre é nesse horário, né? 7 horas, não. Não? Ó, gente, então, vê só. Mórula e blástula, né? Aí tem a gastrulação, que vai incluir, gente, a fase de gástrula, né? Aí tem, minha gente, o processo, né? A última etapa, que é a organogênese. Aí nessa organogênese, minha gente, nós temos duas fases também. A neurula e a diferenciação. Então, gente, basicamente, a embriologia, ela é dividida, né? Não, é agora. Quando é 7h30, normalmente eu aviso a vocês antecipadamente, né? Mas é porque em alguns momentos eu aula de 7h30, mas normalmente eu aviso antecipadamente, né? Mas vamos para cá, gente, vê só. Nós temos aqui, portanto, né, o processo de embriogênese dividido em 3 grandes etapas: segmentação, gastrulação e organogênese, né? E aí, essas etapas, 3 grandes etapas, a gente subdivide, né? A segmentação em mórula e blástula, são as duas fases aqui. A gastrulação é somente uma fase, fase de gástrula. E na organogênese, neurula e diferenciação. O que nós vamos ver a partir de agora, gente, é o que vai acontecer, pessoal, com cada etapa dessa, com o chamado embrião. Então, o que é que acontece com o embrião em cada uma dessas etapas, tá certo? Então, a gente começa, minha gente, falando aqui, inicialmente, sobre a segmentação. Então, vamos ver o que é que acontece no processo de segmentação. E aí, vamos observar agora o seguinte. Olha, na etapa de segmentação, a gente vai ver o seguinte. O zigoto, ele vai se dividir várias vezes, né? Essas divisões são divisões celulares que a gente chama de mitoses, né? São divisões chamadas de mitoses. E após essas divisões celulares, essas mitoses, o que é que acontece? O embrião no final, né? Ele vai ter o mesmo tamanho, o mesmo volume do zigoto. Então a gente costuma dizer que o processo de segmentação, ele se caracteriza por um processo em que ocorrem, né, divisões celulares no zigoto. Esse zigoto se divide, aumenta o número de células do embrião, mas o volume do embrião, o tamanho do embrião permanece o mesmo. Daí a gente diz assim, que durante a segmentação, né, ocorre um aumento do número de células, um aumento do número de células, sem aumento do volume do embrião. Isso quer dizer que ao final, gente, o embrião ele vai ter, né, o mesmo tamanho, minha gente, do zigoto. Como o zigoto, gente, é uma célula, né, ele é microscópico. Isso quer dizer que o embrião, no final da segmentação, também é microscópico. A gente só vai poder vê-lo a olho nu, né? Bom dia, professor. Desculpa a demora. Tudo bem, Gabriel? Sem nenhum problema, Lucas Gabriel. E Gabriel da Silva disse que uma aluna Maria Railma não vai poder participar porque teve que sair para resolver os negócios. Beleza. Obrigado aí pela informação. Então, gente, pessoal, eu vou fazer aqui um desenho representando o que vai acontecer
ou um embrião, e a gente vai perceber esse lance aí, de que no final, gente, o embrião, ele tem o mesmo tamanho do zigoto, então ele é microscópico, né? Vê lá. Olha, então aqui está o zigoto, né? Como vocês estão vendo, ó, o zigoto. Aí ele vai sofrer várias divisões, ó. Várias divisões. No final, gente, o que vai aparecer aqui é uma massa compacta de células, né? Vocês imaginem, todas essas células aqui surgiram a partir dessa única célula. Então, ela se dividiu inicialmente em duas, aí depois cada uma em mais duas, quatro, oito, e assim elas foram ficando amontoadas, unidas, né? Formando o que a gente diz, né? Uma estrutura maciça. Essa estrutura maciça, né? É o que nós chamamos de mórula. Que, por sinal, gente, a palavra mórula, ela deriva de amora, porque o embrião nesse estágio, ele lembra aquela frutinha, né, amora. Não sei se vocês já viram amora, mas seria vamos dizer assim, uma semelhança, né? Isso, Gleriston. Essas divisões todas acontecem por mitose, como eu tinha dito anteriormente, né? Então, na verdade, essas divisões aqui que estão acontecendo são divisões do tipo mitose, como eu tinha falado anteriormente. Só que aí, gente, vê só, essas células continuam se dividindo, continuam sofrendo várias divisões, né? Várias mitoses, tá certo? Sofrendo aqui várias mitoses, várias divisões. E após essas divisões, minha gente, o embrião agora, ele não tem mais essa estrutura compacta, né? Não é mais esse maciço de células. O que nós vamos observar agora é que o embrião, internamente, ele tem uma cavidade. Essa cavidade é chamada de blastocele. E aí, ao contrário da mórula, que é uma estrutura maciça, né? A blástula, ela é uma estrutura oca. Ou seja, internamente, pessoal, quando a gente faz um corte no embrião nessa fase, é possível observar, portanto, a diferença. Então, a diferença básica, gente, entre o embrião no estágio de mórula e no estágio de blástula é que, enquanto a mórula é uma estrutura maciça, é como se vocês imaginassem um monte de bolinha de gude, um monte de bila, né, juntas, compactas, né, formando uma única estrutura, e aqui uma estrutura oca. Mas se a gente observar atentamente, pessoal, no final do desenvolvimento embrionário, na fase de segmentação, olha o que acontece, minha gente. O tamanho do embrião no estágio de mórula, de blástula, é o mesmo tamanho, é o mesmo volume, pessoal, do zigoto. Veja que não há aumento de volume, de tamanho, né? Então, se eu tenho aqui uma única célula, ela se dividiu várias vezes, essas divisões, como o Leiros perguntou ali, e eu tinha dito anteriormente, essas divisões aqui, gente, são divisões do tipo mitoses, né? Após o processo aí, gente, o que nós vamos observar é que o embrião, né, ele vai ter o mesmo tamanho, né, do zigoto. Então, o que caracteriza exatamente a segmentação é o fato, né, de que ocorre um aumento do número de células
sem que, no entanto, haja, né, um aumento do tamanho, do volume do embrião. Então, vocês percebam aqui, né, que a gente define a mórula como sendo, minha gente, um maciço celular. Só uma curiosidade, é muito comum as pessoas dizerem muciço, né? Uma estrutura muciça, não é muciço, é maciço, maciça, né? Uma estrutura maciça, isso quer dizer que é uma estrutura compacta, né? Daí a gente definir a mórula como sendo um maciço celular, né? E a estrutura oca aqui, né? Isso, no caso da blástima, a gente vai perceber que essa estrutura oca se dá pela presença de uma cavidade. Então, o que vai diferenciar basicamente, gente, a mórula da blástula é o fato, minha gente, de na mórula a gente ter essa estrutura maciça e da blástula essa cavidade. Então, o que caracteriza realmente a blástula é a presença dessa cavidade chamada blastocele. Tá certo? Então, todo esse processo, gente, só para vocês terem uma ideia, na nossa espécie, ele dura 48 horas. Então, assim que acontece a fecundação e, no caso, né, surge o zigoto, do zigoto até a blástula, esse tempo, né, demora exatamente 48 horas. Então, 48 horas depois da fecundação, a gente já era uma blástula, já no ventre da gente, né? Aí Gleison perguntou aqui, para que serve essa cavidade? Vocês vão ver que essa cavidade ela tem um líquido e essa cavidade ela é quem mantém o formato do embrião e a integridade do embrião. Mas isso, Gleison, a gente vai ver quando a gente for estudar essa blástula, né, com mais detalhe. A princípio eu estou só apresentando a vocês o processo. A gente vai depois estudar particularidade do que vai acontecer. Mas a princípio essa cavidade ela é preenchida por um líquido, né, um líquido blastocélico, e ele é que permite a hidratação das células do embrião, manter a integridade do embrião, proteção também do embrião, tá certo? Então, nesse período, minha gente, nós somos um amontoado de células onde existe internamente uma cavidade que é a blástula. Como eu disse a vocês, minha gente, isso dura 48 horas na espécie humana. Depois da blástula vem a gástrula, né? E vocês vão ver que ela se estende até mais ou menos o terceiro mês. Do terceiro mês em diante, né, vocês vão ver que já é o processo de organogênese. E deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, minha gente. Até o terceiro mês, o embrião ele não tem as feições, a aparência humana. Até a fase de gástrula, o embrião nada se parece com um ser humano. Daí a gente dizer que nesse período a gente chama simplesmente de embrião. Do terceiro mês em diante, que é quando o embrião adquire feições humanas, aparência humana, e aí começa a iniciar o processo de organogênese, aí o embrião passa a se chamar feto. Não é errado chamar tudo de embrião não, viu gente? Não é errado. Desde da mórula até o final, né, da diferenciação, você chama de embrião, sem nenhum problema. Agora, o termo feto, ele só é empregado a partir do terceiro mês, que é quando começa a organogênese. Nesse momento, o embrião sim passa a ter feições humanas, aparência humana, e aí nós chamamos de feto. Então, esse nome que é dado de feto é a partir do momento em que ele passa a ter feições humanas, e isso acontece na nossa espécie por volta do terceiro mês. Tá bom assim? Que é o que a gente chama de 12 semanas, 12, 13 semanas, né? Porque hoje em dia a contagem, ela deixou de ser uma contagem pelo número de meses e passou a ser pelo número de semanas, que é uma contagem mais correta. Porque nem todo mês tem 30 dias, né? E aí acaba tendo essa variação aí na maturação, no crescimento e no amadurecimento do embrião, e, portanto, do processo de gestação. A blástula tem mais célula do que a mórula, porque mais que ela é oco e a mórula seja maciça. Isso. Lembrando, José Guilherme, que da mórula para a blástula ocorrem divisões, né? Então o número de células na blástula é maior do que a mórula, só porém as células aqui são bem menores do que na mórula, né? E ela é uma estrutura oca.
Mas tanto aqui do zigoto para a mórula, quanto da mórula para a blástula, tá certo? Ocorrem divisões celulares, ocorre um aumento do número de células. A diferença básica vai ser exatamente, gente, o formato do embrião, que na mórula é uma estrutura maciça e na blástula é uma estrutura oca, tá certo? Por que ele demora 3 meses? Porque demora, porque é o tempo que leva para acontecer, tá certo? É o tempo que o processo vai acontecer e as células vão se organizar para formar. Isso é uma particularidade de cada espécie. Para você ter uma ideia, em ratos, uma gestação de uma rata dura 25 dias, enquanto que na nossa espécie dura 9 meses. Então, em cada espécie existe uma particularidade, tá certo? Então, você pega, vamos supor, um jumento, né, uma jumenta, a gestação dura em torno de 11 meses. Um elefante, 23 meses. Então, cada espécie tem a sua particularidade, né, no seu desenvolvimento, as suas divisões, tá bom? Então vocês vão perceber que existe essa semelhança com alguns animais. E outros animais há uma diferença. Tá legal assim? Então, gente, vê só. Em cada espécie, como a colega perguntou ali, obviamente, ocorre uma particularidade no seu desenvolvimento. Isso tem a ver, obviamente, com a questão genética e de cada uma das espécies e até a questão mesmo do tamanho do animal, né? Normalmente os animais menores têm tempo de gestação bem menores do que os animais maiores. Como eu disse aqui a vocês, uma fêmea humana, 9 meses, uma jumenta, 11 meses, um elefante, né? Um elefante tem 23 meses, então isso tem tudo a ver também com a espécie que tem a ver, né? Eu acho que o cachorro são 6 meses, se eu não me engano, a gestação, né? Se eu não me engano. Não me recordo aqui exatamente, eu posso até estar enganado, mas eu acredito que sejam 6 meses de gestação. Então, gente, vê só. Normalmente quem sabe isso, essa informação, o elefante é quase 2 anos, né? Então imagina, 23 meses, quase 2 anos esperando aí uma gestação, né? Então, vê só. Eu podia dar uma informação mais precisa, né, dessas questões de gestação aí. É mais um veterinário, né, que trabalha com essa parte. Mas, se eu não me engano, cachorros são 6 meses. Mas olha só, gente. Todo esse processo é um processo que vai se iniciar, né, na fecundação, assim que se forma o zigoto. A partir daí ele começa a se dividir. Então a gente só chama o nosso embrião de feto a partir dos 3 meses, que é quando chega a organogênese. A organogênese, minha gente, ela inicia no 3º mês e vai até o 9º mês, né? Então é o período de maior tempo, que é exatamente o período em que o embrião passa a ter aparência humana, aí começam a aparecer as definições, né? O formato do rosto, das mãos. Então tudo isso acontece durante esse período, tá certo? Não é que ele seja mais desenvolvido, viu, Lucas? Na realidade, Lucas Gabriel, é porque é o tempo de gestação pelo tamanho do animal também. Tem a ver com o tamanho do animal. Então você pega preá, rato, coelho. Esses animais têm o quê? O coelho tem 45 dias de gestação, né? Então são menores. Então isso tem a ver com o tamanho do animal, né? O tempo que leva para gestar tem a ver com o tamanho, né? Porque tudo isso, gente, são divisões celulares que vão acontecendo. Divisões celulares que vão fazer com que o embrião ele vá aumentando o número de células. Mas durante a segmentação, aumenta o número de células. No final, gente, o zigoto tem o mesmo tamanho, ó, do embrião na fase de blástula. Pronto, gente, então isso aqui seria a segmentação. Só que aí a gente vai precisar estudar um pouco mais detalhado esse processo de segmentação. O que é que acontece com a segmentação? Eu disse que aqui acontecem várias divisões, várias mitoses, mas como é que essas divisões acontecem? Então vamos estudar um pouco mais de detalhe, minha gente, esse processo de segmentação, tá certo? Então, acompanhe o seguinte. Eu mostrei a vocês que a segmentação inclui a mórula e a blástula, né? Só que, gente, vê bem. A gente vai estudar aqui, a partir de agora, os tipos de segmentação. Só que para a gente estudar, pessoal, os tipos de segmentação, a gente precisa, anteriormente, entender que o óvulo, ele é o gameta que vai
ter a responsabilidade, minha gente, de armazenar uma substância que vai fazer a nutrição do embrião. Por isso que o óvulo é maior do que o espermatozoide. Em algumas espécies, minha gente, o óvulo chega a ser 100 vezes maior do que o espermatozoide. Acredito que todo mundo aqui já viu desenhos, né? Até mesmo vídeos que mostram o óvulo bem maior, né? E os espermatozoides bem pequenos, né? Ao redor do óvulo, tentando penetrar no óvulo. Aí a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem: por que o óvulo é tão grande? Por que ele é maior do que o espermatozoide? Porque, gente, é função do óvulo armazenar substâncias que vão fazer a nutrição do futuro embrião. O futuro embrião, ele vai se formar. E a partir daí, pessoal, aquele óvulo, ele vai ter substâncias para fazer a nutrição. E aí Lucas Gabriel fez a pergunta aqui, né? É como se fosse um ovo. Na realidade, o óvulo é o gameta feminino. Quando ele é fecundado pelo espermatozoide, ele se transforma num ovo, célula ovo ou zigoto. Lembre-se que zigoto é sinônimo de célula ovo ou simplesmente ovo, né? A gente usa o termo célula ovo ou zigoto, que na realidade, na prática, é o ovo, tá certo? O ovo de uma galinha, né, é um zigoto dela. É o zigoto porque é proveniente do processo de fecundação, tá certo assim? Então, na realidade, o termo célula-ovo é sinônimo de zigoto. Então, quando eu falar aqui, pessoal, de zigoto, célula-ovo, entenda que é o ovo em si, tá certo? E aí, o que acontece? É função do óvulo, né, armazenar substância para a nutrição do embrião. Daí, para que a gente possa entender, pessoal, os tipos de segmentação, é preciso que a gente entenda os tipos de óvulos. Daí vocês vão perceber, pessoal, que os tipos de segmentação, eles vão dependem do tipo de óvulo. Então, o óvulo, né, que é o gameta feminino, eles vão apresentar, pessoal, vários tipos. E aí, só para vocês observarem uma coisa, eu vou colocar aqui os nomes dos tipos de óvulos e depois eu vou comentar cada tipo de óvulo desse e o tipo de segmentação que vai acontecer a partir de cada um, tá certo? Então, veja só, gente. Os óvulos podem ser alécitos, oligolécitos, que também são chamados de isolécitos, mediolécitos, também chamados de heterolécitos, megalécitos ou telolécitos e os centrolécitos. Minha gente, perceba uma coisa, são vários tipos de óvulos, né? E aí o tipo de segmentação vai depender exatamente dos tipos de óvulos que vão ocorrer. Então esses são os óvulos, os tipos de óvulos, né, que ocorrem nos animais da natureza. Você deve ter percebido que em todos esses nomes aqui aparece um radical, né, comum a eles, que é o radical lécito. E o que esse radical lécito significa, gente? Lécito é relativo ao que a gente chama de vitelo ou deutoplasma. E o que seria esse vitelo ou deutoplasma, gente? É exatamente essa substância que é o material nutritivo para o embrião. Material nutritivo para o embrião. É esse o alimento, minha gente, que o embrião vai ter durante o período do seu desenvolvimento.
Só para dar um exemplo bem interessante, minha gente, só para dar um exemplo bem interessante. Um ovo de uma galinha, vamos supor, aquela parte esbranquiçada, transparente, né? É a clara, e aquela parte amarelada, alaranjada, dependendo do ovo, é o vitelo, a gema. Então, na realidade, aquela substância amarelada que forma a gema, né, em si, é o vitelo. É aquele vitelo, né, presente na gema que vai fazer a nutrição do embrião. Então, o alimento que vai nutrir o embrião de uma ave, de um réptil, de qualquer animal, é esse alimento que fica contido naquela região da gema, que a gente chama de vitelo. Então, na verdade, quando você frita um ovo que você come, você está comendo ali um alimento altamente nutritivo. Porque além da clara, que é proteína, né, albumina, você tem a gema, que é composta por essa proteína chamada vitelo, que serve para a nutrição do embrião. É aquilo ali que vai fazer a nutrição do embrião durante o período de desenvolvimento, tá certo? E aí, pergunta assim, responde sem nem olhar, pronto, lécito, não foi? Então esse termo lécito é relativo ao vitelo. E aí a palavra, gente, as palavras aqui é só uma curiosidade, vocês vão ver depois que quando a gente fala em tipos de óvulos, né? Esse daqui, alécito, A, dá a ideia de negação, de ausência, né? Então ao pé da letra, sem vitelo. Oligo significa pouco, pouco, e iso, igual. Então ele tem pouco vitelo, distribuído de forma igual. Médio, quantidade média, né? Mediana. Hetero, diferente. Então tem uma quantidade média de vitelo, distribuído de forma desigual, de forma diferente. Mega vem de grande, né? Mega. Telo vem de extremidade. Mega significa dizer que são ovos com muito vitelo e que essa quantidade de vitelo é tão grande que o núcleo da célulazinha fica espremido numa extremidade dele. Daí essa ideia. E o centro-leste, centro vem de centro, né? O vitelo fica acumulado no centro. A gente vai entender cada nome desse à medida que a gente for falar sobre cada um dos óvulos. Mas a princípio, minha gente, só uma curiosidade, o critério que é adotado, né, para a classificação dos óvulos, né, gente? Portanto, são dois critérios. A classificação dos óvulos, a classificação dos tipos de óvulos, né? É exatamente, pessoal, a quantidade, se é muito, se é pouco, se tem média quantidade, né? É a quantidade e a distribuição do vitelo. Então, primeiro, tem pouco, tem muito, tem uma quantidade mediana. Segundo, como é que ele está distribuído? Está distribuído de forma igual, está distribuído de forma desigual? Ou seja, na realidade, essa quantidade de vitelo, que eu acabei de dizer a vocês, é a proteína que forma a gema do ovo da galinha, né? Tá certo? Aquela gema do ovo da galinha, aquela substância que forma ali, é o vitelo, o material que vai fazer a nutrição do embrião. Então, pessoal, a classificação dos tipos de óvulo vai depender, portanto, de dois critérios. Se tem muito, se tem pouco vitelo, se está distribuído de forma igual ou não. Então, para a gente perceber essa ideia, eu vou começar aqui, gente, descrevendo para vocês o óvulo alécito. Ao pé da letra, né, como eu disse a vocês, alécito. Esse prefixo A dá a ideia de ausência, né, de negação. Então, ao pé da letra seria sem vitelo, né? Só que, gente, eu vou colocar aqui entre aspas, né? Porque na prática, gente, apesar do nome dizer sem vitelo, a gente costuma dizer que esse tipo de óvulo, ele apresenta uma quantidade desprezível de vitelo. Essa quantidade é tão desprezível, é tão ínfima, é tão mínima, que ela não contribui para a nutrição do embrião. Então vocês vão ver que na prática, gente, esse tipo de óvulo, né, ele apresenta uma quantidade desprezível de vitelo.
essa quantidade é tão desprezível, é tão pequena, né, que a gente acaba dizendo que na prática o vitelo nesse tipo de óvulo, ele não tem função nutritiva. Aí alguém vai perguntar, professor, mas o senhor acabou de dizer que esse vitelo é a substância que faz a nutrição do embrião, né? É a substância que nutre o embrião. Se esse vitelo não está presente, como é que o embrião vai se alimentar? Como é que ele vai se nutrir? Aí vocês vão ver, pessoal, que esse tipo de óvulo acontece nos mamíferos placentários, mamíferos que possuem placenta. Então, nos mamíferos placentários, que por sinal nós e a maioria dos mamíferos, né, isso inclui também a espécie humana, quem faz a nutrição do embrião é a placenta. Então, nossos óvulos, né, da espécie humana são óvulos, né, praticamente sem vitelo, porque o processo de nutrição do embrião é realizado pela placenta. Aí o Lucas Gabriel perguntou aqui, qual a quantidade de vitelo do médio olésto mesmo? O próprio nome médio é a quantidade mediana de vitelo, porque a gente tem o alésto, que não tem nada, o oligolésto, que tem pouco, e o megalésto, que tem muito. Aí, entre o que tem pouco e o que tem muito, entre o oligolésto e o megalésto, tem um médio olésto. Para a gente poder entender o médio olésto, a gente precisa compará-lo com o oligolésto, que tem pouco, e com o telolésto, que tem muito, o megalésto, que tem muito. Então, na realidade, é uma quantidade mediana, é uma quantidade intermediária, vamos dizer assim. Tá certo? Mas para isso, a gente precisaria fazer os desenhos, para que comparativamente a gente visse o oligolésto, que tem pouco, o megalésto, que tem muito, e o mediolésto, que teria uma quantidade intermediária, uma quantidade mediana de vitelo. Nem muito nem pouco, vamos dizer assim. Tá certo? O óvulo também é preparado para suportar mais de um zigoto, no caso de uma gravidez com mais de um filho, ou isso não deveria acontecer. Olha só, José Guilherme, cada óvulo forma um único zigoto. Cada óvulo, depois de fecundado, forma um único zigoto, um único ovo, né? Uma única célula ovo. Só que pode acontecer o seguinte, gente, desse zigoto se dividir e as células, ao invés de ficarem juntas, minha gente, e assim surgem outras, aí faz mórula, aí blástula, pode acontecer, gente, dele se dividir e essas células se separarem. E cada uma ter um desenvolvimento embrionário independente. É aí que surgem os gêmeos idênticos, os gêmeos univitelinos, tá certo? Uma única fecundação, um único espermatozoide fecundou um único óvulo, formou-se um único zigoto que se bipartiu, ou seja, se partiu em dois. E aí cada célula passou a ter um desenvolvimento independente. O que levou isso a acontecer? Não se sabe. Acredita-se que haja um fator genético para isso, tá certo? Mas pode acontecer isso aí. Ou então, pode acontecer de uma mulher liberar, ao invés de um óvulo só, dois ou mais. Aí cada um ser fecundado por um espermatozoide separadamente, independentemente. Então essa história de entrar mais de um espermatozoide num óvulo, isso não existe, tá certo? Cada óvulo é fecundado por um único espermatozoide. E aí surge um zigoto, um único zigoto, que pode se dividir em dois, ou então pode ser que uma mulher libere mais de um óvulo e cada um seja fecundado por um espermatozoide independentemente, separadamente. Aí quando os gêmeos são idênticos e quando os gêmeos não são idênticos. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Tem como medir o quanto? Eu não entendi assim a pergunta. É o quanto de vitelo? Seria isso a pergunta? Medir o quanto de vitelo? Você fala o que em termos de massa? A quantidade? Eu particularmente, eu nunca vi nenhum tipo de estudo de medição, de cálculo de volume, de massa de vitelo. Nunca vi nenhum tipo de estudo sobre isso. Não sei se isso seria relevante. Mas se a gente tem três óvulos, um com pouco vitelo e um com muito vitelo, o mediolécio é o que tem quantidade intermediária. Então isso é mais uma questão relativa de visualização. Então é algo que você vê os tipos de óvulos ao microscópio e aí você nota, né, uma maior concentração de substância nutritiva no megalécio, menor quantidade no oligolécio, né, e o mediolécio uma quantidade intermediária. E o alécio, a quantidade é desprezível, como a gente está comentando aqui, né? Quase não se percebe, gente. Quase não se visualiza vitelo no ovo alécio. Daí a gente dizer que é uma quantidade desprezível. Professor, o óvulo humano, quando sai em forma de sangue, tem proteínas ou o quê? É como se fosse o de galinha. O óvulo humano, quando sai em forma de sangue. Eu não entendi a tua pergunta.
Porque na verdade a menstruação é um processo, não sei se é isso que você está falando, né? O óvulo, quando ele não é fecundado, ele não se fixa na parede do útero. Então, como ele não se fixa na parede do útero, a parede do útero, mais externa, né? Chamada de endométrio, ela se descama, ela se solta. Como é uma parede altamente vascularizada, muitos vasos sanguíneos, ao descamar-se, o endométrio, ele provoca o sangramento da parede interna do útero. Aí aquele material constituído pelo óvulo que não foi fecundado, mais a parede do útero que se descamou e provocou sangramento, é o que constitui o que nós chamamos de fluxo menstrual ou simplesmente menstruação. Então, na verdade, o óvulo humano não fecundado, liberado juntamente com o endométrio, que se descamou e provocou sangramento, é o que constitui o fluxo menstrual ou menstruação. Tá certo? Na realidade, o sangue da menstruação, assim como o sangue de qualquer animal, é matéria orgânica. Como é matéria orgânica, né, ela serve como substância para adubação. Então, se faz muito isso também com animais no pasto, como vacas, cabras, tá certo? Tá certo assim? Beleza. Professor, as pessoas que não têm menstruação, como funciona? As pessoas que não menstruam têm algum problema hormonal. Ou o problema é hormonal, que aí pode ser resolvido à base de hormônio, ou então, minha gente, algum problema de atrofia no útero. Agora, é normal que meninas muito jovens não menstruem, porque ainda não chegaram à maturidade sexual, ainda não começaram a produzir hormônios. E mulheres após os 45, mais ou menos por aí, né, quando chegam na menopausa. As crianças muito jovens, as meninas muito jovens, porque não começaram a produzir hormônios sexuais ainda. E as mulheres de uma certa idade, porque pararam de produzir hormônio. Então eu diria a você que basicamente alterações no fluxo menstrual, se não está acontecendo ou se está acontecendo uma grande quantidade, isso aí tem a ver com problemas hormonais. Geralmente é questão hormonal, que pode ser corrigida com tratamento à base de hormônio, tá certo? Aliás, tem pílulas anticoncepcionais que servem exatamente para regular a produção de hormônio e assim regular o fluxo menstrual. Mas pessoas que não menstruam através de tomar remédio para não vir, aí são pílulas anticoncepcionais que vão inibir. Então tem casos de mulheres, vamos supor, com endometriose, onde há uma proliferação muito grande do endométrio, então elas sangram bastante, perdem muito sangue. Aí normalmente fazem tratamento com pílula anticoncepcional para inibir a menstruação. Aí o que acontece? Inibindo a menstruação, o endométrio vai ficar sempre lá presente, sem se descamar. Professor, se uma pessoa não menstrua pode morrer? Não. A menstruação, aliás, é mais fácil morrer por conta de uma menstruação excessiva, de uma produção muito grande, tá certo? Minha avó já disse isso, mas é verdade? Não. Com todo respeito à sua avó e às pessoas mais antigas, aliás, uma mulher, quando ela chega na menopausa, minha gente, ela não menstrua. Uma menina até chegar na puberdade não menstrua, e nem por isso meninas morrem por conta disso. Agora, o que é que a menstruação é na realidade, gente? A menstruação é um processo mensal em que o útero se prepara para receber um óvulo fecundado, um zigoto. Quando não há fecundação, o útero se descama. Como essa parede interna tem muitos vasos sanguíneos, ela sangra. Então, se uma mulher, minha gente, ela vamos supor, está fazendo um tratamento para não menstruar, isso aí não tem nenhum problema, porque a menstruação ela é simplesmente o final de um ciclo que demonstra o quê? Que não houve fecundação e que a mulher não está grávida. Mas o sangue da menstruação ele não precisa necessariamente ser eliminado, não, todos os meses, não. Até porque uma mulher quando engravida não menstrua. Uma mulher quando chega na menopausa não menstrua. Uma menina antes da puberdade não menstrua. Então não tem esse negócio de que vai morrer. Se fosse assim, morria todo mundo, né? Tá certo? Então é mais fácil, isso mesmo. É mais fácil morrer sem sangue, é mais fácil morrer de uma hemorragia uterina. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que vocês fizeram. Então é mito isso, então é mito. É mais fácil morrer sem sangue, mito, certo, beleza. E as mulheres que têm cólicas, essas cólicas acontecem devido ao quê? Gente, só para vocês terem uma ideia, eu sei que não é o assunto da aula, mas eu não gosto de deixar a pergunta sem resposta. Aqui estão os ovários, ó. Aqui é a tuba uterina, que a gente chama de trompa, aí o ovário direito, ovário esquerdo, aí ó, aqui está o útero,
Aqui está o colo do útero e aqui o canal vaginal. Certo? Canal vaginal aqui. Como eu disse a vocês, né? O útero se prepara todo mês para receber um óvulo fecundado. Aí começa a proliferar aqui uma camada vermelha, que é o endométrio. A fecundação normalmente acontece aqui, gente, na tuba uterina, na trompa. Tuba uterina ou trompa, tá certo? Aí depois que o óvulo é fecundado, ele desce e se fixa aqui, ó. Aí ele se fixa aqui e começa mórula, blástula, gástrula, neurula, até o final do desenvolvimento. Se esse óvulo, gente, que chegou aqui, ele não está fecundado, o que é que acontece? Se ele não está fecundado, o endométrio se descama, ele se solta, ele se desprende, e como ele é altamente vascularizado, ele se descamando, ele provoca o sangramento. Aí todo esse material, gente, óvulo não fecundado, juntamente com endométrio descamado e, portanto, sangue, né? Isso vai ser eliminado pelo canal vaginal. Então, as contrações que o útero vão fazer para eliminar, né, esse material pelo canal vaginal são exatamente as contrações que em algumas mulheres vão aparecer em forma de cólicas muito fortes. Algumas têm cólicas muito fortes, outras têm cólicas mais fracas, vai depender de cada organismo. Mas o que são as cólicas menstruais? São as contrações do útero para a eliminação do material do endométrio, juntamente com o óvulo não fecundado, pelo canal vaginal. Tá certo? Então, é essa pressão provocada pela contração que gera, no caso, que geram, né, as cólicas. Tá bom assim? Então as paredes se descamam, né, como o Vanderlei colocou aí, e aí ele se contrai. Se contrai para poder fazer a eliminação, pessoal, desse material. Aí o que é o material? É o endométrio, juntamente com o sangue, porque ele é uma camada altamente vascularizada, junto com o óvulo não fecundado. Aí tudo isso será eliminado pelo canal vaginal. E essas contrações é o que vai provocar exatamente, minha gente, as cólicas menstruais, que em algumas mulheres podem ser mais fortes, outras mais fracas, vai depender de cada um aí. Isso tem a ver até com aspectos genéticos, tá certo? Beleza assim? Pronto, então deixa eu voltar para cá. Pessoal, então vê lá, esse tipo de óvulo, né, ele vai ter uma quantidade expressiva de vitelo, de tal forma que esse vitelo, né, o vitelo, ele não contribui para a nutrição do embrião. Não contribui para a nutrição do embrião. Aí alguém vai perguntar, se ele não contribui, né? Se ele não contribui, quem é que vai fazer, pessoal, a nutrição do embrião, né? Quem é que vai fazer esse processo de nutrição? Aí quem vai fazer, pessoal, vocês vão ver que a nutrição será realizada pela placenta. A nutrição será pela placenta. Tá certo? Aí eu vou mostrar a vocês como é que vai ser como vai ser esses óvulos. Eu vou deixar para a gente ver cada tipo de óvulo desse, gente, na próxima aula, que a gente sai comparando um por um. Faço os desenhos e vocês observam essa comparação. A princípio, o vitelo, vamos dizer assim, na nossa vida prática, no nosso cotidiano, é aquela gema que a gente vê lá no ovo, né? É esse material que serve. O que faz uma pessoa ser estéril? A esterilidade masculina, gente, só uma curiosidade, ou é provocada pela baixa produção de espermatozoides, e aí ocorre a morte muito grande de espermatozoides antes de chegar no óvulo, né, na fecundação, ou o homem produz espermatozoides sem flagelo, sem aquela caudazinha, então ele não pode se deslocar, ou então, pessoal, ele não produz mesmo espermatozoide. Há casos de homens que nascem sem produção de espermatozoide. Nas mulheres, minha gente, ou é uma questão hormonal, tá certo? Que pode ser corrigida através de um tratamento hormonal. E aí uma mulher ela pode fazer tratamento lá e aí ter produção de óvulos, normalmente. Isso aí, por sinal, é uma das formas mais fáceis, vamos dizer assim, de corrigir a esterilidade feminina. Mas eu diria a vocês que a maior parte da esterilidade feminina, gente, é causada por útero infantil. Um útero que não se desenvolveu. Ou seja, é um útero que por não se desenvolver não produz endométrio. E aí é um útero que não vai ser possível gerar, né, uma gravidez.
Quando o problema é hormonal, gente, eu diria que facilmente se resolve. Vamos dizer assim, relativamente fácil, né? Relativamente fácil. Mas quando é útero infantil, que é o caso da maioria das mulheres, aí elas são estéreis e aí não há nenhuma possibilidade de fazer nenhum tipo de tratamento para a gravidez. Aí normalmente essas mulheres aí elas não vão conseguir engravidar. Professor, é verdade que lesões também podem provocar, deixar o homem estéril? Pancadas nos testículos, por sinal é uma brincadeira que muitos tinham no passado, o povo gostava de brincar e bater nos testículos do outro, né? Uma brincadeira, somente garotos, né? Além de uma dor terrível, isso pode provocar edema, que é o acúmulo de líquido, né? E esse edema pode levar ao que a gente chama de hidrocele, que é o acúmulo de líquido na cavidade testicular. Só que esse acúmulo de líquido, gente, pode matar os espermatozoides e o homem se tornar estéril. A cachumba é uma doença causada por um vírus, a gente também chama de papeira, né? Cachumba ou papeira, que o vírus pode provocar também inchaço na região dos testículos. Ele pode atacar a parótida, que é essas glândulas que estão aqui na base do pescoço, mas pode atacar também os testículos. E aí o vírus pode provocar também a morte. Por isso que alguns meninos que tiveram cachumba, papeira, e aí o pessoal costuma usar essa expressão, a papeira desceu para os testículos, né? Na verdade não é que ela desce, é que o vírus atacou aquela região ali. Pode acontecer, gente, dele ficar estéril também. Tá certo? O Lucas Gabriel, péssima lembrança disso. Todo mundo tem, né? Pelo amor de Deus, é terrível. Ainda bem que os meninos da escola não fazem muito bem, porque, pelo amor de Deus, o negócio. Hoje em dia a papeira ainda existe. Olha, Laís, a papeira, a cachumba, ela hoje está bem menor, porque a gente tem hoje uma vacina chamada tríplice viral, que previne sobre cachumba, né? Catapora e rubéola. E aí, por conta dessa vacina tríplice viral que a gente toma lá na infância, gente, doenças como sarampo, catapora, difteria, tétano, coqueluche e uma infinidade de doenças acabaram tendo a sua diminuição. Por isso que é muito raro a gente ver hoje pessoas com cachumba, rubéola, catapora, sarampo, né, por conta da vacinação. Mas no passado era bastante comum. A brincadeira horrível de mau gosto, né, e que dói bastante, né? O pior é que eu já brinquei. Não, já, isso aí é uma coisa que infelizmente meninos faziam muito isso, né? Quando era pequeno. Mas hoje em dia a gente tem que ter esse cuidado. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou finalizar aqui a gravação da aula.